mudou por completo a história desse país. Antes do Plano Real, o Brasil estava fundado numa hiperinflação e, como a gente sabe, isso só dificulta a vida das pessoas, em especial dos mais pobres. E aí, da PUC-Rio para Brasília, alguns realmente heróis foram capazes de colocar de volta a saúde monetária do Brasil nos trilhos. Então, a gente está aqui hoje justamente para comemorar, para olhar para o passado e poder, através do passado, pensar no presente. Que hoje o Brasil passa por diversas outras situações, mas a gente também tem que olhar para trás para conseguir, de fato, enfim, pensar sobre os desafios da atualidade. Então, antes de começar o evento, a gente gostaria de parabenizar todos os componentes da mesa pelo Plano Real e presenteá-los, né? Então, uma salva de palmas. Muito obrigado. E, bom, sem mais delongas, 25 anos do Plano Real. Bom, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, de alguma maneira, coordenando esta mesa e em torno desse evento tão importante que foi o Plano Real. E impressionante que 25 anos se passaram. E eu gostaria de começar lembrando que o Departamento de Economia da PUC-Rio foi um ambiente fundamental para a concepção de boa parte das ideias que acabaram viabilizando o Plano Real, e acredito que aqui os panelistas vão ter mais a dizer sobre isso. O departamento tinha sido, vamos dizer, o grupo que veio para o departamento abrir aqui a pós-graduação. O departamento já existia há algum tempo, a graduação iniciou-se em 1963, e em 77 foi aberto, ou foi criado, o programa de mestrado. Esse programa de mestrado iniciou-se com 3 professores insatisfeitos com o que estava acontecendo na Fundação Getúlio Vargas. Eram professores da Fundação Getúlio Vargas, vieram para cá. Eram Dionísio Dias Carneiro, o Francisco Lopes e eu. E, em seguida, conseguimos atrair vários professores extremamente talentosos, todos bastante jovens, né? Logo em seguida veio o Zé Márcio Camargo, o Edmar Bocha, John Williamson, que era um pouco mais velho do que nós. Depois vieram André Lara Rezende, Pércio Arida, Eduardo Bodiano, e logo o grupo se expandiu bastante. Mas a época do Plano Real, 93, 94, o programa de mestrado da PUC tinha cerca de 15 anos, estava ainda bastante jovem. Muito bem, eu gostaria de começar em rápidas pinceladas, gastar pouquíssimo tempo com isso, lembrar a todos as condições que a equipe que desenvolveu o Plano Real encontrou quando chegou em Brasília. Tá? Vocês se lembram que o Collor foi impeached no segundo semestre de 92. E, tendo sido impeached, foi substituído pelo vice-presidente Itamar Franco. Isso ocorreu em outubro. Itamar Franco ficou como presidente interino por 2 meses e passou a ser presidente definitivo em dezembro de 92. Quando o Itamar tomou posse, ele tinha cerca de 27 meses de mandato pela frente, o resto do mandato do presidente Collor. Durante os primeiros 7 meses desses 27, ele se permitiu ter 4 ministros da Fazenda. Tá? O quarto foi Fernando Henrique Cardoso. Os outros duraram, em média, 75 dias. Então, vocês podem imaginar
vamos dizer, o ceticismo que tinha se disseminado no país sobre as possibilidades do governo Itamar Franco, depois de ter nomeado e demitido 3 ministros da Fazenda e ter nomeado um quarto. Então, isso já foi um ponto importante a se ter em mente. Então, quando o Fernando Henrique Cardoso acabou sendo nomeado ministro, ele tinha 19 meses de mandato presidencial pela frente para fazer o que precisava ser feito. O que precisava ser feito? A inflação estava já bem acima de 30% ao mês, e no seu discurso de posse, Fernando Henrique Cardoso disse que havia 3 prioridades: inflação, inflação e inflação. Então, o ponto da agenda era, afinal, tentar pôr um fim ao regime de alta inflação. Agora, nesse momento tão complicado, tem 2 coisas bastante interessantes. Primeiro, como que o Fernando Henrique Cardoso aceitou isso. E ele conta nas memórias que ele era, na época, convidado pelo Itamar, ministro de Relações Exteriores, estava voltando de um compromisso no Japão, fazendo escala em Nova York, recebeu um telefonema do Itamar, convidando para ser o 4º ministro da Fazenda. Obviamente, ele estava um pouco resistente à ideia. Então, diz ele que teve uma conversa com o Itamar, que desligou o telefone, certo de que tinha empurrado com a barriga e que poderia convencer o Itamar a procurar outro candidato a ministro da Fazenda quando chegasse ao Brasil. Qual não foi sua surpresa quando, na manhã seguinte, os jornais noticiaram que ele tinha sido nomeado ministro da Fazenda. Então, o Fernando Henrique se viu, de repente, ministro da Fazenda e tinha que compor uma equipe. Compor uma equipe econômica, nessa época, não era trivial, eu acompanhei bem isso. As pessoas simplesmente não aceitavam. Era uma loucura aceitar um cargo para trabalhar como ministro da Fazenda, tendo em vista que todos os anteriores, os 3 anteriores, tinham durado 75 dias. Então, uma das coisas que talvez nos interesse saber é como os vários panelistas aqui presentes viram a sua, vamos dizer, esse dilema de aceitar ou não. Alguns deles, eu devo adiantar, já eram membros do PSDB, que era um partido relativamente recente na época. Então, de alguma forma, tiveram que aceitar esse convite como um chamamento, vamos dizer assim, ao qual recusa não era possível. Mas é importante dizer que o resto do partido estava bastante ressabiado e muita gente convencida que o Fernando Henrique tinha cometido um desatino de aceitar tal coisa, e outros dizendo que, uma vez que aceitou, a melhor coisa é empurrar com a barriga e não tentar nada muito ousado, deixar esse mandato acabar. Então, talvez essa deveria ser a primeira questão a ser, digamos, discutida aqui. Como cada um se juntou a isso, com que expectativa, com que, digamos, ceticismo, com que certeza que daria certo. Sabedor que havia muitas ideias interessantes que poderiam sustentar um plano de estabilização, mas não se tinha ainda um plano acabado. Boa parte das ideias envolvia pontas soltas que só puderam ser resolvidas ao longo dos meses que se seguiram. Então, com isso, eu acho que eu posso fazer aqui uma rodada para cada um falar um pouco sobre como foi como eles subiram ao barco, de alguma forma, naquele momento tão conturbado, quando o governo Itamar Franco estava cercado de enorme ceticismo. Começa com... Obrigado, prazer estar aqui de novo. Bom, o Fernando Henrique foi nomeado de manhã cedo, e aí ele pensou que quem eu vou chamar, ele estava em Nova York, ele ligou para o Armin falou que estava muito interessado, mas não no momento. Ligou para o Pedro Malan, que estava em Washington. Pedro disse para ele que ele estava muito interessado, mas gostaria de ficar em Washington. E ligou para mim.
eu tinha acabado de dar uma aula aqui na PUC, e eu falei, eu não estou achando uma loucura isso, né? Porque, como o Rogério já disse, esse governo, 7 meses, 3 ministros, né? Eu já tinha estado no governo anterior, né? Junto com o Pércio e com o André Lara, nós participamos dos desastres do Plano Cruzado. Portanto, já estávamos... tinham queimado um barco, né? Só sobrava mais um. Né? Mas acontecia um fato, como o Rogério disse, né? Eu, em particular, estava muito associado ao PSDB na época, né? Eu tinha sido o economista-chefe da campanha do Covas em 1989, e tinha entrado para o partido logo que ele foi criado, né? Porque, face à frustração do Plano Cruzado, né? Eu prometi a mim mesmo que jamais voltaria para o governo meramente como um tecnocrata. Se eu voltasse para o governo, era como parte de um movimento político, no qual eu tivesse influência politicamente também, né? E eu tinha essa influência no PSDB, era membro do comitê executivo, enfim. De modo que eu me predispus a ir a Brasília no dia seguinte. No dia seguinte, todos os cardeais do PSDB estavam reunidos, esperando. Creio que eu fui lá junto com a Helena Landau. E era uma convocação, não é? Mário Covas me disse, não, isso aqui não é só o Fernando, o partido está indo para o governo e você está indo junto. Né? Então, não tinha muita dúvida. Né? Tenho tomado essa decisão, né? O problema era como formar a equipe. Né? O Winston Fritz também era membro do partido, foi convocado, falou com o Gustavo Franco, que ele vai contar essa parte, e os dois também se predispuseram a participar dessa equipe, mas a equipe econômica era isso, era eu, Winston e Gustavo. Né? Já estava lá o Murilo Portugal, que a gente não conhecia, mas felizmente constatamos ser uma pessoa extraordinária que é. Zé Serra se predispôs a ajudar, mas do parlamento, não vindo para o governo, e era isso. Né? Era um exército de Brancaleone, né? Para lidar com aquela situação. Então, nós decidimos, nessa primeira etapa, né? Que a gente ia fazer era um programa de ajuste fiscal, chamado PAI, Programa de Ação Imediata, que era um conjunto de medidas para colocar a casa em ordem. Né? E, no que me concerne, né, era isso que nós íamos ficar fazendo, né, marcando o tempo, enquanto não se decidia, finalizava aquele governo. Quando começasse o outro, nós já estávamos ali, e no outro governo a gente ia fazer um plano de verdade. O problema era que, mesmo com esse programa de ajuste fiscal, que foi razoavelmente bem implementado, a inflação continuava a subir e as pesquisas de opinião pública indicavam de que o próximo governo ia ser Lula, né? Que estava com 40% de preferência naquela época. Portanto, nós estávamos ali por volta de agosto, né? Mais ou menos numa sinuca de bico, né? Sem ter mínimas condições em termos de equipe para fazer o plano, né? E com essa perspectiva de não fazer o plano, a inflação ia continuar acelerando e o Lula ia ser eleito e ia ser um desastre, né? Porque ainda era PT dos velhos tempos, né? Não o que
apareceu em 2003. Né? Então, em agosto, aconteceu uma coisa extraordinária, né? Que foi que o Itamar demitiu o Ximenes. Ximenes era o presidente do Banco Central. Né? E, tendo demitido o Ximenes, eu parei para o Fernando Henrique e falou, bom, foi lá e demitiu o presidente do Banco Central sem te consultar, né? Cabe-nos, portanto, né, também entregar os cargos. Né? E o Fernando Henrique falou, não, deixa eu conversar com ele primeiro. Né? E aí teve a conversa mais extraordinária, infelizmente, nenhum de nós a presenciou exatamente o que se passou naquela conversa, mas dela, né, Fernando Henrique voltou, e eu perguntei como é, podemos arrumar a mala? Ele falou, não, nem pensar nisso. O presidente do Banco Central, novo, vai ser o Pedro Malan, o novo negociador da dívida externa no lugar do Malan vai ser o André Lara Rezende, e o Pércio Arido está vindo para ser presidente do BNDES. Né? E aí, obviamente, foi quando tudo mudou em termos de perspectiva de poder fazer um plano. Bom, vou pela ordem, porque eu cheguei junto com o Edmar, a chegada do Pércio está logo a seguir, e só acrescentando o seguinte, eu era o mais jovem do grupo e era já formado pelo mestrado. Eu entrei em 1980 no mestrado, saí em 82, então já era a segunda geração desses pioneiros desses assuntos monetários complexos que tinha esse, não sei se privilégio ou essa maldição de ir para o plano da execução, para a cabine de comando. Então, para mim, teve uma excitação talvez um pouco diferente da que tiveram os que já tinham tido uma experiência anterior no cruzado, que não foi propriamente a melhor de todas. Mas tinha um encanto nas ideias e nas soluções que vinham sendo pensadas aqui no departamento, entre nós, cada um, enfim, de um ângulo diferente. O problema era em si um desafio espetacular para qualquer um que entra nessa profissão. Você, poucas vezes na história da humanidade, teve uma inflação desse tamanho e um problema desse tamanho para um profissional economista enfrentar. Portanto, não minimizar a atração que isso exerceu sobre cada um de nós no momento que o telefone tocou para enfrentar o desafio. Tinha havido para mim um trailer, Edmar talvez lembre, peço também, que quando o presidente Collor cogitou demitir a Zélia, trazer o PSDB numa aliança com o governo, naquela altura com o Serra como ministro, o Serra organizou na casa dele, em São Paulo, no fim de semana, umas reuniões, um grupo parecido com o grupo que acabou, enfim, indo trabalhar com o Fernando Henrique, mas sob o comando do Serra. A articulação não funcionou, o Collor não demitiu a Zélia, inclusive a Zélia fez o plano Collor 2, que enfim, aquelas conversas todas meio que caíram no vazio. Mas, não muito tempo depois, em Brasília, agora Serra e sua equipe, muito lá em torno dele no parlamento, estavam ali junto de nós três que chegávamos sem conhecer Brasília e aquele grupo de gente muito experiente, raposas velhas da burocracia de Brasília e tudo. Então, era uma atmosfera, eles nos apoiavam, mas era uma coisa que me deixava um pouco preocupado. Era ter estes amigos, esses apoios em Brasília, José Serra, que depois a gente conheceria melhor, eu pelo menos, né? Mas mais do que tudo isso, a sombra de um presidente que, salvo engano, você no livro, lá na Ordem do Progresso, descrevia como de temperamento mercurial,
que era de uma gentileza, de um cavalheirismo extremo, para descrever o que era o presidente Itamar visto de perto, falando sobre temas de economia. Aliás, isso é uma coisa atual, não é isso? Então, a postura nossa era muito simples diante desses conjunto formidável de circunstâncias desfavoráveis, que era o seguinte: ok, a qualquer momento a gente sai. Essa postura pessoal defensiva, no entanto, ela em Brasília se revelou de uma eficácia imensa em cada um dos embates que a gente foi tendo ao longo do tempo. Porque, sei lá, de algum jeito fomos para lá como possíveis salvadores da pátria. Já tínhamos tido sorte de ter sido o Fernando Henrique, vale o registro que o quarto ministro ficou entre o Fernando Henrique e o Zé Bamerindos. Ali bateu na trave, o Fernando Henrique ganhou, mas podia ter sido o José Eduardo Andrade Vieira o quarto ministro da Fazenda, o Fernando Henrique teria sido o quinto, talvez. Tudo parecia uma aventura de desfecho totalmente incerto. Quando nós fizemos o PAI, eu estava vendo aqui o registro, que teve um relatório feito pelo senador Suplicy, que eu guardei. A gente foi numa audiência, acho que no Senado, e ele tem lá, eram 58 medidas na conta dele, que ele dava probabilidades de execução e tamanho e tal, e dizia para a gente: isso que vocês estão fazendo é um programa de governo, não é um plano qualquer. Era isso dito por ele. Dito pela Maria Clara Prado, nossa assessora de imprensa, e que está escrito no livro dela, isso era um testamento antecipado. Estão pedindo. O nome do livro da Maria Clara chama-se... Real História do Real. A Real História do Real. Maria Clara, jornalista espetacular, que meio decana da Gazeta Mercantil e que veio a ser nossa assessora de imprensa, nos acompanhou lá nos primeiros anos. E ela escreveu esse livro que tinha muita documentação inédita, inclusive os papers que a gente circulava entre nós, que ela publicou, mas ela tem uma avaliação do pai muito interessante, que era assim: é o testamento antecipado. Vocês já estão dizendo que vão embora porque isso aí não tem a menor chance de ser executado. Mas, no entanto, era interessante essa janela que se abriu, porque, de repente, num ambiente de desespero, aquilo que parecia totalmente impossível era a única coisa viável, exceto por pequenos acidentes. Eu não sei se acho que foi logo antes do PSV que teve o acidente Paulo Paim, que é um personagem que ainda está aí muito atuante nas paradas, não é isso? Outro dia estava confrontando lá o ministro Paulo Guedes. Pois bem, Paulo Paim, em algum momento lá, numa dessas tardes preguiçosas de Brasília, de Congresso, que não tem o que fazer, é aprovada uma lei salarial que dava 100% de reajuste automático ao final de cada mês, com ganho real, não sei do quanto, pulava o salário mínimo para um absurdo. Era uma daquelas coisas arrasadoras que o Congresso fazia para o presidente vetar e, enfim, criar uma tensão. E o que é interessante dessa votação é que ela passou no Congresso por unanimidade, menos um voto, do ex-ministro Gustavo Krause. Foi a única pessoa, um cara votou contra, então 440 votos a 1. Então, essa pessoa virou um celebrity instantâneo por ser a única pessoa, é o desatino que era o Brasil daquele tempo. Agora, claro que uma vez passada a Lei Paim, foi mais uma ocasião onde o Fernando Henrique disse para o Itamar: vamos todos embora, não tem a menor chance, e começou aí um movimento de, não, peraí, vamos então dar um jeito de fazer aqui o que vocês acham que tem que fazer. Tínhamos que fazer uma outra lei salarial, fazer uma rodada de conversas que ficou conhecida como a Agenda Brasil, e a gente se aproximou muito do Raul Jungmann, que era
uma pessoa que a gente não conhecia, que era o secretário executivo do Ministério do Planejamento, que também era pilotado por uma pessoa que a gente não conhecia, o Alexis Stepanenko, que não, enfim, não foi importante no processo, mas com a Lei Paim a gente, afinal, sobreviveu com a alternativa à Lei Paim. Foi uma emenda ao projeto original e que demorou aí uns bons 2 meses para ser aprovado e a gente voltar ao ponto inicial. Esse registro aí dos primeiros tempos é avassalador, porque a gente tinha a expectativa de que ia ser difícil esses primeiros episódios. Aí, em seguida, vem o episódio, acho que isso tudo aconteceu antes do Pedro e do Pércio chegarem, mas aí, Pércio, pega aí, você chegou mais ou menos depois disso, logo depois. Bom, eu fui o último a chegar e o mais reticente, certamente, a me juntar, mas eu vou explicar por quê. Não é por causa do Fernando Henrique. Eu conheci o Fernando Henrique, imagine, em 75, estava no último ano da faculdade. Eu resolvi pular o mestrado, aplicar direto para o doutorado, está na dúvida se ia fazer no MIT ou em Cambridge, UK. E aí o Celso Furtado está por lá, e o Celso Furtado falou, não, eu conheço uma pessoa que pode te orientar. Eu falei, claro, professor, o maior prazer, eu vou te apresentar. Quando ele falou que era o Fernando Henrique, eu falei, mas esse sociólogo, que acabou de ser, foi caçado e voltou do Chile, vai me orientar sobre o que exatamente? O Celso Furtado deu uma resposta muito engraçada, falou, olha, eu não sei muito bem, conversa com ele porque ele sabe das coisas, né? Acabou no meu... Enfim, a conversa com ele foi ótima, ficamos amigos desde então, embora não tenha sido de grande valia para decidir entre qual Cambridge eu iria, acabei indo para o MIT. Quando formou o PSDB, eu nunca quis me filiar. Desde a partida, porque tinha um programa que me pareceu desenvolvimentista demais e liberal de menos, no papel. Olha, que não dá para me juntar um programa com essas características. Então, o fato é que eu nunca fui militante do partido. Quando o Fernando Henrique virou ministro, Edmar e eu já tínhamos participado do André Lara, do Plano Real, desculpe, do Plano Cruzado, com Itamar Franco, desculpe, com Sarney. E a nossa experiência era muito clara, mas a minha lição muito clara. Fazer plano de estabilização, quando o presidente não entende do que se trata, nem minimamente, é uma canoa furada, não vai funcionar, porque é o presidente que comanda, é o presidente que tem que tomar liderança, é um plano de governo, não vai funcionar. O Itamar, com os 3 ministros, tendo sido vice-presidente, temperamento mercurial, falei, quando o Fernando Henrique foi indicado como ministro, também por acaso, era o 4º, podia não ter sido ele também, e ele falou comigo poucos dias depois, eu polidamente falei, olha, espera um pouco, ver como é que fica, daqui a pouco vou pensar, claro que eu me junto um pouco mais à frente, enfim, enrolei para, porque no fundo eu falei, eu estava cético quanto à possibilidade de fazer algo diante daquele presidente da República, tão simples quanto isso. Aliás, continuo pensando o mesmo, vale para as circunstâncias atuais, né? Quando o presidente da República não entende do que se trata, a chance de dar certo é muito pequena, quando não zero. Bem, o que aconteceu ali é que, já tendo sido o último, já me era claro, primeiro, que tinha um time de substância, unido por laços de confiança. Essa coisa de laços de confiança é muito importante, porque Brasília tem inimigo que você nem sabe de onde surge. De repente tem história no jornal, alguém te ataca. É um ambiente que não está longe de ser um ambiente amigável, por assim dizer. Já tinha um grupo lá, em cargos importantes, ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, era um grupo de amigos de confiança, eram amigos por laços pessoais, todos tínhamos sido da PUC, primeira geração, que era o caso de Edmar, André e eu, Pedro Malan, segunda geração, que era o caso do Gustavo. Mas o fato é que havia ali laços de confiança. E já havia a ideia de que fazia sentido lançar um programa de estabilização. Foi aí que eu me motivei a ir. Aí surgiu a questão, eu falei, bom, também não quero ser assessor, né? Porque minha experiência da primeira vez
quando o governo Sarney, é que assessor não manda. Parece óbvio, mas para você fazer um plano de estabilização, tem que ter algum comando de máquina, ou ter alguém que comande as máquinas públicas sintonizadas para o plano de estabilização. Falei, bom, quando surgir um cargo que tenha, de fato, poder, vocês me avisam, por o que eu estou contando, você vê o grau de ceticismo que eu estava. No final, surgiu a presidência do BNDES, eu fui o último a me juntar, no bloco principal, e me entusiasmei com a ideia, já tinha a ideia de fazer um plano de estabilização, que claramente não era para tocar o BNDES estritamente, fazer um plano de estabilização, e foi assim que a história começou, do meu ponto de vista. Excelente. Bom, outra questão que acho que vai despertar grande interesse é que, como eu disse, quando a equipe se formou, ela tinha até avançado bastante na concepção do que deveria ser o plano de estabilização, mas estava longe de ter um plano acabado. Então, um aspecto que merece a atenção é como foi possível, ao longo de meses, de fato, a equipe operar com um grau de cooperação absurdamente admirável, para desenvolver dentro do governo os detalhes bastante intrincados do que acabou sendo o Plano Real. Então, isso é um aspecto que merece a atenção em si, como eu acabei de dizer. Aparentemente, aqui estamos pessoas que podem fazer um depoimento muito mais preciso sobre isso. O Fernando Henrique foi capaz de deixar que a equipe funcionasse numa base de uma pessoa, um voto, para, embora cada uma dessas pessoas estivesse ocupando posições hierárquicas diferentes na burocracia, para efeito do desenvolvimento dos detalhes da concepção do plano de estabilização. Nas memórias, o Fernando Henrique fala um pouco sobre isso e diz que debatiam à vontade e depois o Edmar Baixa me dava muita segurança, porque afinal perguntava a ele, e aí? E ele me dizia, quando ele me dizia, eu bati o martelo. Mas então, seria muito bom que cada um deles falasse um pouco sobre esse processo quase acadêmico dentro do governo, de acabamento das ideias que ainda não estavam passíveis de serem implementadas e que deram lugar ao Plano Real. Como eu disse uma vez que o grupo se formou, né, ficou claro que a gente tinha que fazer alguma coisa. Né? Todos estavam conscientes, né, de que o ajuste fiscal era uma condição necessária, mas não suficiente. Né? Nós tínhamos que ter um plano para lidar com a inércia inflacionária. Né? Tradicionalmente, né, a maneira de lidar com a inércia que deu certo em Israel, né, e deu errado na Argentina, no Brasil e no Peru, né, é com congelamento. Né? Um congelamento súbito de preços e salários, né, para poder dissipar a memória, né, que vinha do processo inflacionário anterior e começar tudo do zero. Né? Nós tínhamos já tentado o congelamento no plano cruzado, um pouco relutantemente, com tudo torto. Né? O plano cruzado já nasceu totalmente condenado à morte, né? Visto de hoje, né? Porque é fácil dizer depois do fato, né? Porque ao invés de congelar pela média, né, como era o princípio que a gente já tinha trabalhado muito, né, que o plano tinha que ter neutralidade distributiva, né, o congelamento veio acompanhado no plano cruzado de um aumento de 8% de todos os salários,
né, sobre a média anterior, de 15% do salário mínimo e com um gatilho de 20%, tal que quando a inflação batesse, a inflação pós-congelamento batesse em 20%, todos os salários seriam reajustados em 20% no mês seguinte, né? Parece assim uma receita, né? Vocês querem que uma coisa dê errado, né? Então, esse aí é um conjunto de instruções básicas, né? Nós tínhamos a ideia do plano Larida, né? Mas o plano Larida era um plano seguinte, que você cria uma nova moeda que vai circular junto com a moeda pré-existente, com a característica de que essa moeda é indexada, não é? A índices de preços e, portanto, também ao dólar, não é? E você deixa as pessoas, os empresários e os empregados escolherem se querem continuar na moeda velha, indexados, e a moeda velha deteriorando naquela época 25% ao mês, ou querem passar os seus contratos na moeda nova, mas sem indexação. E, supostamente, aí o mercado ia funcionar e empresários e trabalhadores iam fazer contratos equilibrados do ponto de vista da sua sustentabilidade ao longo do tempo. Progressivamente, as pessoas iam transferindo as suas atividades da moeda velha para a moeda nova, né? E, belo dia, a moeda velha era declarada inexistente, e na moeda nova, como não tinha indexação, né, a inflação tinha acabado, né? Esse era o ideal de todo economista, né? Deixar tudo o mercado funcionar, né? Para poder fazer essa conversão. Era exatamente o oposto da ideia do congelamento, né? Que é tudo imposto de baixo para cima. O Plano Real ficou no meio do caminho, né? Ficou claro para a gente que não havia tempo de fazer com que a moeda nova, né? No caso do Plano Real, ao RV, né? Se impusesse, né? Como um mecanismo de troca e de contratual, né? E, portanto, na saída do Plano Real, né, nós decretamos, né, as regras de conversão para os salários, né? Obedecendo o princípio da neutralidade em relação à experiência dos 4 meses anteriores, né? E dissemos que, feita essa conversão dos salários, aí também tivemos que converter de maneira forçada os aluguéis, mensalidades escolares, salário mínimo, não, salário já foi, enfim, e aí deixamos para o mercado, né, fazer a conversão para o RV do demais conjunto de preços, e a questão era saber quanto tempo a gente ia deixar o RV correr, né? Talvez o Pércio aqui possa dizer qual que era a opinião dele. Muita gente, lembro que o Dionísio e o Simonsen falaram, vocês já fizeram o que tinha sido feito, que é a conversão dos salários, né? Troca logo essa URV pela moeda, né? Antes que a inflação contamine a URV, né? Esse era o grande risco, né? Quanto mais tempo você deixasse a URV correr, mais preços seriam convertidos em URV, mais fácil, portanto, seria a entrada da nova moeda, mas quanto mais tempo corresse a URV, maior era o risco de que começasse a haver uma aceleração da inflação no cruzeiro velho e, portanto, uma inflação na URV, né? E, afinal, também havia um período eleitoral, né? Nós estávamos em junho, a eleição era em outubro,
não tinha muito tempo para ficar de brincadeira desse ponto de vista, para ver o que é a melhor alternativa do ponto de vista econômico, né? Mas eu devo dizer o seguinte, que não foi imediata a conversão, não foi imediatamente após a equipe ter se formado em agosto que nós decidimos que íamos daquele jeito, né? Nós sabíamos que não íamos, o que não íamos fazer, né? Que era não íamos fazer congelamento, né? Eu me lembro que, nessa época, um diretor de política monetária pediu demissão, né? E isso avisou a gente na quinta-feira, né? Eu falei, espera até sexta, né? Aí eu liguei para o Alquimar Moura, eu falei, Alquimar, nós estamos precisando de um novo diretor de política monetária. Alquimar, meu colega de faculdade, né? E ele falou, mas por que o Chico está saindo, né? É porque vocês vão fazer um congelamento? Eu falei, Alquimar, eu juro por minha mãe que nós não vamos congelar. Ele falou assim, mas então por que que vocês vão fazer? Por que então para o Chico está saindo? Porque ele acha que a gente vai fazer um plano para eleger o Fernando Henrique. Ele falou assim, então eu estou dentro. O Rogério tem razão que tem um desafio de execução que é extraordinário, que é passar das nossas ideias de economista para o diário oficial e para o jeito que as coisas acontecem na vida prática. Primeira coisa. Segunda coisa, tinha na ocasião uma certa pressão para a gente imitar a Argentina, Currency Board, e era o que estava no ar, era o que a oposição estava, o PT estava armado para combater, né? E talvez eles tivessem razão em que este era o truque que o Brasil nunca tinha experimentado ainda, era deixar as pessoas fazerem seus preços em dólares e fixar a taxa de câmbio, e esta é a nossa moeda com paridade relativamente ao dólar, é uma solução, foi o que os argentinos fizeram, mas não dá. Aqui a gente não tinha uma tradição de preços dolarizados, ao contrário, tinha uma dispersão gigante de indexadores usados na economia. E um terceiro elemento, talvez, nessa construção é que tinha um problema com o projeto Larida e com o próprio Currency Board, tal como ele começou a ser concebido aqui no Brasil, que era a coexistência de duas moedas de pagamento ao mesmo tempo, que era algo que, aonde aconteceu, provocou uma fuga muito rápida, Lady Gresham, na direção da moeda boa, e, portanto, um risco de desestabilização e hiperinflação na moeda velha significativo. Acho que talvez isso tenha sido, em retrospecto, os dois aqui podem achar diferente, mas eu acho que isso, em retrospecto, foi o que nos levou muito naturalmente à ideia de fazer este mesmo plano, só que pela metade, como o Edmar disse, no meio do caminho, fazendo com que a nova moeda fosse só de conta. E essa criatura, o RV, que resultou ser o grande mistério e a grande mágica da primeira fase, e ela seguiu um figurino antigo, a gente, ao conversar com os advogados, e descobrindo esses precedentes lá atrás. A ORTN, certa vez, foi criada de um jeito parecido, a UFIR de um jeito parecido, ou seja, você cria lá uma moeda de conta que segue uma regra pré-determinada de indexação por índices de custo de vida, com isso ela pode ser usada como instrumento de correção monetária, e aqui o experimento era, vamos colocar esse negócio no ar, chama-se URV, e vocês todos podem converter os seus contratos voluntariamente para esse troço, que vai ter reajuste, e, portanto, ter reajuste mensal, mesmo diário,
compulsoriamente, aí o governo faz aquilo que ele estatutariamente tem que fazer, que é política salarial, benefícios de previdência, mensalidade escolar, essas coisas todas, ele transforma, converte em URV e determina as novas regras, que para os sindicalistas e os receptores dessas políticas é como se estivéssemos dolarizando, mas sem jamais usar esse nome, era só urvisando, como a gente falava na época. Agora, ao mesmo tempo que foi criada essa criatura URV, mais discretamente, uma resolução do Conselho Monetário Nacional determinava ao Banco Central que utilizasse a URV como parâmetro básico da política cambial. E outro detalhe, nada acidental, é que o primeiro valor em cruzeiros reais da URV foi 647 cruzeiros reais e 50 centavos. Por que isto? Porque isso era exatamente o valor de $1 no dia em que esse troço foi para a rua, que foi o dia 1º de março de 1994. Então, ou seja, as pessoas podem converter suas rendas nessa unidade de conta nova, que tem um nome de remédio, né? URV, vacina, ou sei lá, e ao mesmo tempo, mas esse troço aí anda igual ao dólar. Então, é como se as pessoas estivessem fazendo conta em dólar e, em retrospecto, é como se a gente estivesse fazendo uma dolarização sintética. Os interlocutores habituais de conversas salariais, que a gente conhecia bem das conversas sobre a lei que sucedeu a Lei Paim, sindicalistas, e todos iam conversar lá com a gente do Ministério sobre esse novo sistema e diziam algo do tipo: não estou acreditando que vocês vão me dar reajuste diário da inflação, foi isso que vocês deram pau lá na Lei Paim e até mais, como é que pode, agora estão propondo isso? Todos ficavam ok, obviamente saíam da reunião com o ministro e com a gente, davam entrevista dizendo que ia ser um horror, que ia ter perda salarial, essas coisas. Mas o fato é que foi super bem recebido. O problema não foi os sindicalistas, o problema no estabelecimento desta medida provisória, desta mecânica, foi ministerial, foi dentro do Ministério, foi no domingo, véspera desse troço ir para a rua, vocês lembram disso, né? Que teve uma reunião ministerial que começou na hora do almoço, foi até a hora do jantar, e que o Fernando Henrique pediu demissão 3 vezes durante a reunião, porque o ministro do Trabalho, hoje eu acho que ele foi incentivado pelo presidente a forçar 3 coisas: reajuste salarial pelo pico e não pela média, salário mínimo de $100 e controle de preço. Então, foram 3 reivindicações alucinadas, 3 demissões do Fernando Henrique, e a coisa passou, sobreviveu a esse possível desastre e foi para a rua exatamente do jeito que a gente bolou. Esse troço durou 4 meses, mas acho que dá para dizer que com 1 mês da coisa na rua, o sentimento era muito bom. É difícil explicar hoje em dia o que é a URV e como é que esse troço é anunciado para um país inteiro, no entanto, na ocasião, foi assim como sempre estivesse estado lá. As pessoas entenderam, e aí todo o que seria um tormento de explicar isso ao Congresso e tal, primeiro deu certo, depois a gente teve que passar no Congresso, então, enfim. Bem, começar a história aqui com o Plano Larido. O paper foi escrito 11 anos antes do Plano Real, saiu a primeira vez como texto para discussão da PUC, e era um paper, era uma ideia. A ideia surgiu de 2 coisas diferentes. Eu tinha escrito um trabalho chamado Neutralizar a Inflação, que era a ideia de ajustar todos os contratos por uma única medida. Só que daí não seguia nada. Eu e o André está pensando em fazer realmente uma reforma monetária, acabamos juntando, saiu o Plano Larido. Bom, a ideia foi instantaneamente bombardeada.
foi quase que apedrejada por todo mundo, é uma mágica, não vai funcionar, desde tudo, de 2 moedas, vai acelerar a inflação, é uma loucura, isso não faz sentido nenhum, por assim foi. Eu lembro que nós apresentamos em 84, nos Estados Unidos, a ideia, num seminário promovido, aliás, por John Williams, que era parte do departamento, e a única pessoa que entendeu ali direitinho e gostou foi Philip Kagan, que era o grande estudioso de hiperinflações, que fez um comentário curioso. Entendi. Essa história aqui é o seguinte, é um padrão ouro sem ouro, né? De maneira meio engraçada de dizer, mas no fundo era isso, porque a outra moeda era indexada ao dólar, mas não era conversível em dólar, né? O Larida tinha uma ideia muito forte de fazer uma transição a mercado. Você coloca as 2 moedas em circulação e as pessoas decidem que moeda querem contratar. Ou seja, decisão voluntária, naturalmente, com o tempo, todas iam preferir a moeda indexada, que era exatamente como a RV, quer dizer, indexada à inflação e com valor de $1. Mas isso demoraria um tempo. Se ler o paper original, está previsto entre 2 e 3 anos. Você imagina, na prática, o processo foi muitíssimo mais rápido, né? Quando houve nossa primeira tentativa aqui, plano cruzado, eu cheguei a conversar com o Saulo Ramos, que era o consultor-geral da República. Olha, que tal implementar essa ideia de 2 moedas? Ele fulminou a ideia de partida. Isso daqui não tem a menor chance de funcionar. No Brasil, a moeda legal é uma única moeda. Não tem 2 moedas que podem ser legais no Brasil como custo forçado. Isso é um devaneio de economista. Isso não funciona, vai funcionar de jeito nenhum. Esqueçam essa ideia. Então, eu estou contando aqui um pouco das reações iniciais, mas claramente na nossa cabeça era o que devia ser feito, era o caminho a ser trilhado. E eu lembro de uma reação curiosa, que eu cito aqui também, do Larry Summers, nesse mesmo seminário em Washington, 10 anos antes, em 84, que depois de um longo debate, Simons me ajudou a explicar o plano Larida, aliás, explicou melhor que eu, inclusive. O Larry Summers, e era um debate na MIT, falou, entendi, mas não vai funcionar. Primeiro porque, obviamente, precisa ter déficit público zero. Sim, isso era pré-condição. Vocês leram o plano Larida, está escrito. Supondo que o déficit público não exista, a partir do princípio que ele não exista, e vamos fazer uma reforma monetária com os princípios de neutralidade, conversão ao mercado, assim por diante. Vamos lá. Primeiro, eliminar o déficit público. Mas mesmo se você eliminar o déficit público, como a inflação cai de repente e sem grande trauma, os políticos vão tirar a seguinte lição. Bom, então dá para gastar, né? Você gasta de novo, cria um novo déficit, alguém chega de novo e resolve o problema sem causar nenhum trauma. Em outras palavras, a maneira não ia funcionar porque os políticos não teriam incentivo a manter aquilo funcionando. E ele deu um exemplo curioso em Israel, que era o único país parecido com o Brasil em termos de indexação. Olha, se a ajuda do governo americano a Israel, ao invés de ser em dólares, for em shekels, na moeda doméstica de Israel, garanto que os policiais israelenses vão ficar imediatamente responsáveis, o déficit público acaba. Porque se tiver inflação em real, o valor real da ajuda diminui e o Estado de Israel não consegue equipar suas forças armadas e passa a correr o risco de ser eliminado do mapa pelos árabes. Então, ele tem um raciocínio que, em reflexo, obviamente, a minha resposta acho que foi correta, olha, o plano de estabilização, se funcionar, vai ser tão bem sucedido que vira um bem público. Que, aliás, foi verdade, mas, ao mesmo tempo, também foi verdade que os políticos aumentaram o gasto o tempo todo. Os gastos são um nível muito maior agora do que era naquela época. Estou contando um pouco o preâmbulo disso, para dizer que quando nós começamos a pensar várias alternativas, tem 2 aspectos a ser mencionados. Primeiro é um debate, quase que um debate interno do departamento. Todo mundo ali era do Departamento de Economia da PUC. O que, de certa forma, era um bom debate, um debate com pessoas que se respeitavam, um debate com pessoas com laços de confiança,
examinamos várias ideias antes de chegar na formatação final. Segundo, o Fernando Henrique assistia a vários debates. Devia ser chatérrimo para ele, né? Claro. Conversa de economista, ele devia estar achando aquilo chatérrimo. Mas fez uma enorme diferença. Porque quando do lançamento do plano, estava ele à frente. Ele, como ministro da Fazenda, capaz de negociar, explicar, falar com a população. Ele entendia do que se tratava. O presidente da República nunca entendeu. Mas, de alguma forma, o Fernando Henrique conseguiu administrar a situação com o presidente da República. Eu lembro como foi o último membro do governo, da equipe a me juntar ao governo, e eu lembro que o Fernando Henrique falou: olha, o presidente Itamar tem uma grande esperança em você. Quem sabe você faz um congelamento de preços? E aí vocês veem o que era o presidente da República. Como o Gustavo Edmar lembro, tentou o tempo todo aumentar o salário de funcionários no público, fazer congelamento de preço, volta e meia ele voltava ao assunto. A própria recepção da URV, de um lado havia uma aceitação, acho que bem caracterizada pelo Gustavo, de fato, a população abraçou aquilo. Claro que a conversão forçada de salários, compulsória de salários pela média, deu um enorme empurrão, comparado ao plano Laída, que supunha que tudo fosse a mercado, né? Então, acelerou em muito o processo. Mas o fato é que a oposição foi muito pequena. A desconfiança, do ponto de vista da retórica política, era outra, inclusive dentro do PSDB. O Edmar estava presente em uma reunião na casa do então senador Fernando Henrique, com Covas, Serra e Tasso, e Fernando Henrique, e estava Edmar, Pedro Malanhão. Que eu fiz a exposição mais longa ali sobre o que se tratava, já com o plano pronto da URV, e o Covas, que era o grande líder do PSDB, ficou visivelmente irritado e falou: olha, se isso é o melhor que os economistas do partido podem oferecer, ok, mas eu vou falar uma coisa para vocês, isso vai acabar com o PSDB, pior, vai acabar com o Brasil. Saiu, bateu a porta e foi embora. Mas quando foi apresentado, o primeiro discurso no Senado a favor do plano foi dele. Estou contando essa história aqui, porque a resistência era, de um lado, grande, que as pessoas não entendiam muito bem o mecanismo, mas a população entendeu muito mais rápido. Tanto é que a conversão de contratos foi muito rápida. Porque, no fundo, o que as pessoas queriam, uma moeda estável, né? E a moeda estável era uma moeda não existente, mas que tinha seu poder de compra corrigido. A ideia do Currency Board era um pouco na moda naquela ocasião, mas havia uma diferença fundamental entre o Brasil e os outros países latino-americanos que tiveram problemas de inflação. O Brasil é uma economia indexada, com uma massa monetária doméstica grande, contratos denominados na moeda doméstica. É diferente da Argentina, que era uma economia dolarizada, né? A diferença, aliás, persiste até hoje. A Argentina é muito mais dolarizada, em cotação de preço, etc., do que o Brasil. São diferenças históricas, a gente pode, depois, se for o caso, se alguém perguntar, podemos falar sobre isso. Mas foi um plano inovador, nunca tinha sido feito em lugar nenhum do mundo. Eu lembro que o Fundo Monetário Internacional não apoiou. Uma reunião, uma conversa com quem era o encarregado das negociações com o Brasil na época, e ele disse assim: peço, não vou apoiar não, sabe? Entendi, capaz que funcione, mas não vou apoiar não. Falei, mas por quê? Olha, pelo seguinte, eu já apoiei tantos planos no Brasil que, eu vou ser franco, mas eu já arruinou minha carreira aqui no fundo. O FMI acabou não aprovando, mas fez uma carta simpática ao plano para convencer os bancos a assinarem os termos para encerrar a moratória brasileira, que foi um dos passos que a gente necessários para a estabilização. Enfim, teve um apoio velado assim, do Fundo Monetário. Apoio entusiasta mesmo não tinha de ninguém. Ninguém. Aberto, não tinha ninguém. Lia jornal, não tinha ninguém. O único artigo que eu lembro de jornal assim,
defendendo a equipe econômica, assim, de peito aberto, foi o artigo do Jabor, curiosamente. Mas na Folha de São Paulo, o resto era dizia, olha, tá ok, quem sabe, pode ser. A defesa de peito aberto só vinha dos membros da equipe econômica do Fernando Henrique. Bom, pegando um pouco um gancho aí do comentário feito pelo Pércio, eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto, que é a especificidade do Fernando Henrique. Não é? Eu há muito tempo venho dizendo que, olhando para a carreira política do Fernando Henrique, ele foi um presidente notável por 2 mandatos, e basta olhar hoje o que a gente tem para dar valor ao que foi, mas o melhor momento da carreira do Fernando Henrique foi a sua atuação como ministro da Fazenda do Plano Real. Tá? Não é uma opinião totalmente disparatada, porque uma vez escrevi um artigo sobre isso, ele me mandou um e-mail agradecendo. Então, eu acho que se ajusta bem aos fatos. Ele teve um desempenho espetacular. De um lado, controlando o Itamar, que não era trivial. De outro lado, com um trânsito invejável no Congresso, diz ele que muito facilitado pelo fato que o Congresso tinha acabado de passar por uma grande crise, que foi o escândalo dos anões do orçamento, assim se chamava na época, que enfraqueceu brutalmente o Congresso e que, talvez por isso, foi tão fácil, ou tão menos difícil, aprovar tudo que precisava ser aprovado. Então, controlar o Itamar era um enorme desafio. O Itamar tinha uma relação meio complicada com ele, uma relação de grande admiração. O Itamar era encantado com o lado cosmopolita do Fernando Henrique, sendo ele um político tão provinciano, não é à toa que o chamou inicialmente para ser ministro de Relações Exteriores. Então, tinha uma relação assimétrica com o Fernando Henrique. E depois que ele queimou tanto capital político, nomeando 3 ministros da Fazenda, ele sabia que com o Fernando Henrique era a última chance dele, e de alguma forma o Fernando Henrique fez um bom uso dessa posição de vulnerabilidade do Itamar, mas administrou isso com uma habilidade invejável. Então tinha essa relação com o Itamar, relação com o Congresso, e como o Pércio mencionou, um enorme talento para vender um plano tão complexo à opinião pública, que não foi trivial. Especialmente quando a opinião pública estava muito armada, e com razão. Tinha passado por uma sequência interminável de planos fracassados que causaram bastante dano, tá, em todos os níveis sociais. Então, havia um temor de coisas, de surpresas, de congelamentos, coisas do tipo, e houve uma campanha extremamente importante, na linha do que estava sendo proposto pelo Real, de transparência e previsibilidade, e o grande vendedor disso para a opinião pública foi o Fernando Henrique, e, como diz o Pércio agora, facilitado pelo fato de que, tendo participado das reuniões, ele falava com um grau de familiaridade dos detalhes que era difícil encontrar por aí. Então, o Pércio chamou a atenção para o fato de que ter um presidente que entende é fundamental quase sempre. Mas, no caso, dado o enfraquecimento do Itamar, esse papel foi desempenhado pelo próprio ministro da Fazenda, que foi um pouco ministro da Fazenda, um pouco presidente da República, e isso que viabilizou, de alguma forma, o Plano Real. Eu gostaria que os panelistas comentassem essas especulações. A liderança do Fernando Henrique foi fundamental, né, porque, como o Gustavo falou aqui, né, a equipe era aquela que estava ali, né, mas quem era para ser ministro era o Serra, né? E foi uma grande surpresa, né? Mas o Fernando Henrique sabia disso, né? Ele conhecia a equipe, né? Nós estávamos preparados para, entendeu? Fernando Henrique presidente, Serra ministro da Fazenda, e a gente ia fazer o plano, né? Esse era o esquema ideal, né? Mas, enfim, aconteceu desse jeito meio surpreendente, né? E além dessa característica do Fernando Henrique de conseguir lidar
com o Itamar tinha a característica de que ele tinha a confiança do Congresso, né? Ele era um congressista atuante, né? E, em particular, ele tinha uma relação muito especial com o Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães era presidente da Câmara, né? E eu imagino que, se não tivesse morrido, talvez a gente não tivesse tido Fernando Henrique perdendo tanto capital político para se reeleger, né? E o Luiz Eduardo tinha um controle total do Congresso, né? Fernando Henrique, o plano teve 3 fases, né? A primeira era uma insistência da política econômica de que nós tínhamos que equilibrar o orçamento antes de partir para a unificação da indexação, né? E isso requereu uma emenda constitucional, chamada, na época, de Fundo Social de Emergência, e eu falei para o Fernando Henrique, não é nem fundo, nem social e nem de emergência, né? É uma desindexação meio antissocial, né? E permanente, tanto assim que depois, né, trocaram o nome, ela virou a DRU, né? Desvinculação das receitas da União, né? E isso foi uma pauleira para passar no Congresso, né? Porque, obviamente, nós estávamos cortando 20% das despesas obrigatórias que já estavam no orçamento que o Congresso ia votar, não é? Nós pegamos o orçamento de volta do Congresso, refizemos-lo, né, com 20% de corte nas despesas obrigatórias, sobrando, portanto, dinheiro do primário para poder controlar o déficit. E havia questão de passar, né, quer dizer, nós mandamos o novo orçamento, pressupondo que o Congresso ia aprovar a emenda, né? E havia questão de como que ia aprovar a emenda. A emenda, a primeira versão da emenda era assim, 15% de todas as despesas obrigatórias estão cortadas, tá? Inclusive os fundos constitucionais dos estados e municípios, né? No dia seguinte, houve uma reunião convocada pelos governadores do Nordeste, ao qual o Fernando Henrique fez questão que eu comparecesse, né? Ele sentado numa cabeceira, eu noutra, os governadores todos alinhados dos 2 lados da mesa, e dizendo para o Fernando Henrique que era inaceitável. O Fernando Henrique vira para mim e fala assim, baixa, é inaceitável. Falei, tudo bem, mas então eu vou aumentar para 20% o resto, né? Já que eu não posso pegar o dinheiro dos fundos de participação, os demais gastos obrigatórios vão ter que ser cortados em 20%, porque o orçamento tem que estar equilibrado nos nossos termos, né? E aí, obviamente, a bancada da educação e a bancada da saúde quase subiu pela parede, né? Enfim, mas essa primeira negociação, né, o Fernando Henrique estava presente, né, e eu junto com ele no Congresso, né? A partir de abril, né, nós tínhamos ainda 2 medidas provisórias, a medida provisória da URV e depois a medida provisória do Real, né? E aí sobrou para mim, né? Porque já que eu estava lá, tinha que negociar com o Congresso. Mas aí a imagem do Fernando Henrique estava sempre presente, né? Cada passo que eu dava, ligava para ele, que estava em campanha, e normalmente ele me dizia, fala com o Luiz Eduardo, né? E aí eu ia falar com o Luiz Eduardo, me lembro de uma conversa com o Luiz Eduardo, que eu tinha marcado uma reunião com o líder da PMDB às 8 da manhã, o Luiz Eduardo falou, aparece aqui às 7. Às 7 eu expliquei para ele, o MDB disse que sem algum tipo de indexação dos salários e algum mecanismo de proteção não passa, né? Nós votamos contra. Então, para desespero do Gustavo, a gente concordou em criar aquela maldita índice
IPCA. IPCR, o Índice de Preços de IPCR, para poder manter a indexação salarial durante um ano, né? Por um ano, né? Indexação em 12 meses, no próximo convênio. Né? E eu me lembro que o Luiz Eduardo foi muito claro, ele falou assim, Baixa, mas o plano aguenta? Eu falei, não vai ser um céu de brigadeiro que a gente queria, né? Mas provavelmente vamos ter que usar outros instrumentos para compensar isso. Né? Mas tudo bem, eu acho que dá para fazer. Né? Agora, o MDB vai chegar e vai pôr a bandeira, né, que nós ganhamos essa luta em nome dos trabalhadores, né, contra a união lá do PSDB e do DEM. Né? Não chamava DEM na época, não. PFL. E o Eduardo falou assim, Baixa, você tem querendo alguém aí desfrutar, né, com o prestígio dos outros? Na verdade, ele usou uma expressão um pouquinho mais forte. Né? E eu não tenho nenhum problema com isso. Né? O que eu quero saber é se vai dar certo, porque a única vez que eu e meu pai, a CM, perdemos a Bahia é quando a gente estava do outro lado, né? E vocês fizeram o plano cruzado. Né? E, portanto, isso eu acho que revela uma coisa muito importante, né? Foi, eu acho que, o grande legado do Plano Cruzado, né? Porque ele mostrou claramente que controle de inflação, nos termos que a gente fazia, né, era popular. Né? Porque controle de inflação antes, no tempo da ditadura, era arroxo salarial, era antipopular. Né? E, de repente, veio o Plano Cruzado, né, e faz um congelamento, né, de preço, com aumento de salários. Né? Aquilo foi de uma popularidade extraordinária. Né? O Sarney se safou graças a essa característica. Né? E, além disso, o PMDB elegeu 26 dos 27 governadores, 25... Por aí. Né? Elegeu quanto por cento do Congresso, com todos os senadores. Né? Então, isso teve essa característica, de repente, os políticos entenderam, né, que estabilidade era uma coisa que dava voto. Né? Se bem que também eles entenderam meio torto, né? Porque, por estabilidade, eles entendiam congelamento. Né? Mas em tudo que eles queriam saber era isso. Né? Então, a gente tinha esse trunfo. Né? Nós estamos pedindo coisas difíceis para os políticos fazerem, mas nós temos uma recompensa no final da linha. Né? E, já que o pessoal falou muito mal aqui do Itamar, deixa eu contar só uma historieta aqui, rapidinha. Né? Fomos lá um dia, eu e o Fernando Henrique, explicar para o Itamar o plano. E eu explicava para o Itamar o plano sempre com fábulas. Né? Aí eu disse para o Itamar, Itamar, presidente, com todo respeito, né? Olha, esse país é uma belíndia, mas tão belíndia, né, que até tem duas moedas. Uma que queima no bolso do pobre todo dia e outra que remunera, né, que aumenta o valor todo dia, a moeda do rico. Tem uma moeda do pobre que queima no bolso. E tem a moeda do rico, que é remunerada nas contas remuneradas que o rico deposita nos bancos. Né? Esse plano, né, nós vamos ter uma só moeda, forte, para o pobre e para o rico. Né? Essa era a explicação. Né? Aí eu saí e pedi para o Itamar que ele autografasse uma mensagem para os meus filhos, né? E o Itamar escreveu o seguinte bilhete, que está lá de pendurado na minha casa, qualquer dia que vocês passarem lá, vocês poderão ver. Assim, queridos Júlia e Carlos, minhas saudações e meus votos de que vocês expressem para o seu pai que ele precisa atuar com muita velocidade para o bem do Brasil. Né? Isso era setembro, né?
e ele esperou 9 meses até a criança nascer, de modo que não foi tão ruim assim. Né? Bom, o Fernando Henrique tem números que eu acho que são extraordinários, que é o seguinte: para o imaginário de quem ambiciona ser ministro da Fazenda e depois conquistar o mundo, ele foi talvez o único. Ele tem 1 ano e meio entre a posse dele como ministro da Fazenda e a posse dele como presidente da República. 1 ano e meio. Ele ficou 319 dias como ministro. E ele saiu do ministério em maio, quando a URV tinha 2 meses de vida. Acho que foi abril. Abril, maio, por aí. Tinha meio do caminho da URV, o dia preciso, só consultando. Agora, o que tinha ali que já era visível era uma mudança de opinião pública decorrente desse aspecto voluntário de mercado, vamos dizer assim, que o real tinha, a URV tinha, não era pacto social, não era nada imposto por ninguém. Era o seguinte: vocês, população brasileira, façam os seus piores instintos, o que seus piores instintos estão mandando, o que é do seu melhor interesse, adotem ou não o URV se quiserem. Então, evidentemente, cada um, enfim, se comportou do jeito que os seus incentivos indicaram, e isso era também algo que chocava um pouco os políticos à nossa volta, mesmo os mais lúcidos, porque não tinha nenhuma grande engenharia social envolvida, não. Era um desenho de mecanismo que buscava alinhar incentivos da população com a construção da moeda estável. Pois bem, a inflação, para dar o número exato, a URV ela andava de acordo com uma média de 3 índices: o IGPM, o IPCA-E e o FIP3, que eram índices que no dia 30 tinham a leitura completa da inflação do próprio mês de referência. Então, no mês de março, que foi o primeiro mês de vida da inflação, ela andou 43%, que era a média dos 3 índices, no mês, 43%. Segundo mês já foi 42%, terceiro mês 44%, quarto mês 46,5%, tá? Foi a sua última variação mensal. É nesse contexto, quer dizer, não é nenhuma brincadeira que está dando certo, porque a inflação está em 40 e tantos % ao mês. Né? A fronteira do Kagan da hiper é 50, mas a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa. 40 ou 50 é tudo igual. E aí, no dia 1º de julho, o Fernando Henrique já foi embora. Veio o ministro Recupero para o seu lugar, que, diferente do Fernando Henrique, não sentava com a gente nas reuniões de terça-feira no Ministério da Fazenda. Ele sentou uma vez, acho que ficou chocado, não apareceu mais, e ele fez um trabalho magnífico, mais no plano político e de opinião pública, enfim. Mas, a partir daí, acho que esse ambiente horizontal da equipe econômica teve seu apogeu, porque o Fernando Henrique foi cuidar da campanha dele. O que mudou, vamos deixar muito claro, mudou radicalmente também o ambiente, porque uma coisa era, Fernando, aqui este plano dá certo e a gente ir para a eleição enfrentar o Lula, sabe lá com que candidato, talvez o Brito, não sei quem seria o candidato se Fernando Henrique não fizesse esse pulo heróico, ao mesmo tempo também mais uma aventura temerária. Com 2 meses de vida da URV, ele abandona a criatura para ser candidato. Na época que ele saiu, tinha pesquisas dando a ele 2% das intenções de voto ou alguma coisa assim, com o Lula com 30%. Né? E aí, em 1º de julho, vem a segunda medida provisória que fechava o plano no sentido de
fazer uma coisa muito simples, que era o seguinte: a moeda de pagamentos do Cruzeiro Real deixava de existir, era desmonetizada, as quantias em cruzeiros reais iam ser convertidas em URV pela URV daquele dia, que era 2.750 cruzeiros reais por URV, que era mais ou menos a taxa de câmbio do Cruzeiro Real para o dólar, e a URV passava a se chamar real e o Banco Central saiu do mercado de câmbio. Isso que aconteceu no dia 1º de julho. A taxa de juros foi lá para cima, sem nenhum medo de valores muito altos, que no passado tinham feito cair o presidente do Banco Central, o Ximenes caiu por causa disso. E aí é como se tivesse sido encerrada uma primeira fase assim, mais de alta tecnologia, de reforma monetária e construções cerebrinas, e a partir de agora a criatura que nasceu meia moeda com o nome de URV, o Saulo Ramos escreveu um artigo no Estadão chamando aquilo de feto de moeda, que irritou loucamente o nosso amigo Tadeu de Chiara, enfim, que era o advogado que veio... Era o seu advogado? Veio do Unibanco. O Tadeu era um craque, ele era professor da USP até hoje, professor catedrático, especializado em direito monetário. E ele nos ajudou muito na redação específica ali do artigo 1º e 2º da URV, que é preciso falar o idioma dos advogados para fazer essas coisas sem erro, e o Tadeu foi uma pessoa importantíssima nesse troço. Mas o tal do feto de moeda virou uma moeda inteira, o Cruzeiro Real deixou de existir sem nenhum congelar. A única coisa é o juro, a política monetária atuante. O câmbio valorizou, isso teve algum impacto psicológico que seja, mas o importante foi o seguinte: a inflação do primeiro mês de vida do real foi perto de 7%, ok? No segundo mês foi 3 e alguma coisa. Isso dava um calafrio em todos nós, porque não é o nível de inflação que, enfim, significa que o assunto terminou e que a mágica foi bem feita e podemos ir para casa. Nos primeiros 12 meses de vida do real, a inflação acumulada pelo IPCR foi 33%. Com os olhos de hoje, e pensando na Argentina de um ano atrás, é inviável uma inflação desse tamanho, ela vira 200 em pouco tempo, no nosso caso era... E, agora, combater esta inflação desse tamanho, aí não tem mais mágica. Aí é na base da baioneta, na base da política monetária, na base de entregar resultados fiscais, reformas, convencer pessoas um pouquinho empolgadas pelo negócio, mas não inteiramente convencidas e todas prontas a mudar de opinião. Quando você lê o livro da Miriam Leitão, que tem esse gráfico aqui, parece que foi uma grande explosão de cidadania, né? Queremos estabilidade. Não era isso não, gente, não era não. De jeito nenhum. Depois que dá certo, aí é uma beleza. Mas ali, naquele momento ali, com a inflação em 7, no primeiro mês, também não vieram assim avaliações espetaculares dos nossos coleguinhas escrevendo em artigos de opinião pelo jornal, não. Tudo foi muito difícil. Sem falar as pessoas dizendo que o juro estava muito alto, o câmbio estava muito baixo, essa lenga-lenga, mas fomos adiante. A inflação só caiu abaixo de 10% ao ano no final de 1996, ok? Caiu abaixo de 5% ao ano lá para o final de 97, ok? Em 98 foi 1,6% ao ano pelo IPCA, ok? Essa trajetória, essa segunda parte assim de guerra convencional de infantaria é pouco lembrada dentro de construções intelectuais mais atrativas que sustentaram o primeiro passo. Mas a fase 2, ela teve que ver, sim, com fundamentos,
fiscais com persistência, não fizemos tudo que tínhamos que fazer na área fiscal, mas também os programas de reforma, sobretudo privatização, arrumação da casa, sistema bancário, tudo mais, andaram espetacularmente. Isso era visto pelo mercado inicialmente como muito mais importante do que propriamente ter um primário bom, e o Fernando Henrique foi eleito. E aí aquilo que era no PAI um sonho que o Suplicy dizia que era, enfim, um delírio, virou um programa de governo. E quem olhar o texto do PAI, está disponível aí pela internet, verá que a gente está, um pedacinho está aqui, verá que a gente... Isso aqui, eu já explico. A gente executou o que estava no PAI de uma forma inacreditavelmente fiel. Esse livro que eu fiz recentemente, muitos de vocês aqui estiveram no curso que eu ofereci aqui no departamento ao longo dos últimos anos, sobretudo o assunto era como é que economistas têm que aprender o idioma dos advogados para poder fazer alguma coisa em Brasília que tenha ressonância, sem ficar dependendo de um tradutor, né? E, na verdade, o mundo dos advogados tem a sua sintaxe própria, é preciso entrar e conversar, e na verdade, tem uma longa história, nossos descaminhos monetários, não vale a pena falar disso agora, apenas lembrar que o Fernando Henrique foi absolutamente essencial ao fazer a coisa mais arriscada da vida dele, segunda maior, a primeira foi ser ministro, a segunda dar esse pulo para ser presidente. Agora, a memória que ele registra na campanha é extraordinária, de fazer comícios onde as pessoas acenavam para ele com o dinheirinho. Essa coisinha, esse pedacinho de papel virou um santinho da campanha, mas virou alguma coisa que o brasileiro podia se orgulhar. Tem uma passagem famosa do Elias Canetti sobre a inflação alemã, que ele fala dos zeros no dinheiro e do fato de que o dinheiro é uma espécie de bandeira, é um símbolo nacional, e quando ele derrete, quando ele se desmaterializa na sua mão, porque não vale nada, todos nós nos sentimos humilhados, é como tocar fogo na bandeira. O poder que tem a recuperação desse símbolo nacional, do ponto de vista do imaginário do país, da autoestima da nação, é extraordinário. Uma das coisas que o Jabor falou, que o Plano Real foi uma gigantesca ereção. Bem, eu vou talvez pedir desculpas a vocês, eu vou ter que sair pontualmente às 7, estou voltando para São Paulo. Mas, dito isso, eu queria aproveitar aqui os comentários anteriores, fazer duas reflexões. Primeira é geral. Em toda política pública existe um lado que você é obrigado a pensar corretamente o problema. Tem o outro lado, que é traduzir a solução para o plano jurídico, e o Tadeu De Chiara, que foi colega meu de colégio secundário e de Unibanco, ajudou muito nisso. E o terceiro lado, que é convencer as pessoas daquela ideia, né? Onde Fernando Henrique teve um papel fundamental. É claro que ele deu um voto de confiança à equipe econômica, fazendo um plano de estabilização que nunca tinha sido feito em lugar nenhum do mundo. Bancou esse programa de estabilização, que é uma coisa inédita no mundo, e ele teve a coragem de bancar, e depois teve o segundo ato de coragem, que foi deixar a equipe econômica sozinha, com o recupero, e depois Ciro Gomes, que já foi um capítulo mais turbulento, como vocês podem imaginar. Finalmente foi eleito presidente da República. Mas o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção na importância do Fernando Henrique, não é só do fato dele ter confiado, digamos assim, num grupo de professores da PUC para fazer algo, um plano de estabilização que nunca tinha sido feito em lugar nenhum do mundo, e conseguido vender isso para o Itamar e para a opinião pública. Uma vez como presidente, ele entendeu que a sustentabilidade do Plano Real, como bem lembrou o Gustavo, foi uma pedreira o tempo todo, demandava reformas. E teve a capacidade de formular
o jeito certo de vender as reformas. Se a gente olhar ao longo dos 8 anos, Fernando Henrique, as reformas seriam, digamos, na linguagem mais do plano ideológico, seriam reformas liberais. Quebrou-se os monopólios estatais, avançou-se o programa de privatizações, estabeleceu-se a lei de responsabilidade fiscal, um regime de câmbio flutuante, superávit fiscal, as agências reguladoras como entes independentes, a importância de ter um superávit fiscal no orçamento público. Enfim, falar nisto hoje, assim, olha, é uma agenda liberal com responsabilidade fiscal. E era exatamente isso. E ele bancou essa agenda, mas ele teve a esperteza de vender a agenda da forma certa. Ele nunca fez o argumento, precisa privatizar a Telebrás, ou precisa, na verdade, conter os estados, ou acabar com os bancos estaduais, reformar o orçamento público para ter um superávit. Ele nunca falou assim, porque eu sou liberal. Não sei se ele de fato né? No sentido clássico do termo. Mas ele entendia que aquilo era necessário para sustentar o plano. E a maneira de convencer a opinião pública, o Congresso, olha, isso é crítico para o real continuar dando certo. Então, no fundo, o fato de que a moeda estável, desde o plano cruzado, tenha entrado no imaginário popular como um valor, deu a ele o gancho para fazer as reformas modernizantes que, no fundo, sustentaram o Brasil até hoje. Claro que durante o governo PT foi tudo um pouco adulterado, bem adulterado, mas sustentaram o Brasil, na essência, até hoje. Eu estou chamando a atenção para isso porque, muitas vezes, tem essa sensação de não, nunca teve nenhum governo liberal no Brasil, etc. Mentira, não é verdade, não. Isso é uma retórica falsa. O governo Fernando Henrique, na política econômica, foi claramente um governo modernizante. Falhou na reforma da Previdência, infelizmente por um voto do próprio líder do governo, que supostamente apertou o botão errado, que é uma história inacreditável, mas aconteceu. Mas avançou em termos de reformas importantíssimas. E sempre apelando para esse valor, esse intangível, mas estava firme no imaginário popular, que era a moeda estável. Todas as reformas foram feitas com a ideia de sustentar o plano real. Temos aqui um compromisso com os organizadores, especialmente com o Pércio, que tem que pegar um avião, que o evento vai terminar às 19 horas, mas acho que ainda temos um tempinho para discutir ou para provocar os panelistas por uma questão importante. Além de rememorar o que aconteceu há 25 anos atrás, é fundamental a gente refletir sobre que lições a experiência exitosa do real dá para o enfrentamento da agenda de política econômica com que agora se depara o país. Eu, a título de provocação, diria duas coisas. De um lado, o desafio de concepção das medidas que se faziam necessárias no plano real era muito maior do que hoje. Ou seja, havia toda uma questão analítica intrincada de se conceber o que era necessário para pôr fim à alta inflação. Mas, de outro lado, a economia política era incomparavelmente menos adversa. Ou seja, não tinha ninguém contra, aliás, até tinha um outro, mas pouca gente contra a desligar a inflação. Tá certo? Então, o que o Plano Real propunha era uma coisa que seria festejada pela população, como de fato foi, não é por outra razão, que o ministro associado ao sucesso do Plano Real foi eleito presidente da República no primeiro turno, em 1994. Então, tendo feito esses comentários, eu passo aos panelistas para comentarem o que o Plano Real tem, toda a experiência do Real tem a nos ensinar sobre as dificuldades de enfrentamento da agenda econômica com que hoje se depara o país. Eu creio que a principal lição, né,
é a importância da união da técnica com a política, né? Como eu disse, né, quer dizer, eu disse no começo que, depois do fracasso do Plano Cruzado, eu decidi que só iria para o governo se tivesse poder, né? Mas o poder que eu tinha, né, era de ser aceito, né, pelos políticos, especialmente os do meu partido, né? E a segunda característica era essa de que o Plano Real, né, teve... Isso, o Larida, foi um grande iluminação, né, porque o Larida foi a primeira vez que ficou claro que existia uma alternativa, né, para a parada súbita da inflação que não pegasse todo mundo de surpresa, né? A alternativa que existia antes, né, que foi implementada aqui no Cruzado e depois no Collor, né, era que você faz sexta-feira você vai dormir num país, segunda-feira você acorda em outro, né, e tudo virou de cabeça para baixo, né? O Plano Real teve essa característica. Nós tinha um mantra, né, não sei se só vamos fazer aquilo que anunciarmos, só vamos anunciar aquilo que vamos fazer, né? Então, tudo era pré-anunciado, tudo era em fases e tudo era submetido ao Congresso, né? E era debatido amplamente no Congresso. Nós sabíamos que tinha um trunfo, né? Claro, né? Mas esse trunfo estava lá, né? De uma maneira muito abstrata, né? Exceto pelo fato de que havia uma certa confiança de que essa equipe daria conta do recado, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é isso, né? É o fato de que ali havia uma visão muito clara, né? Primeiro, de que a técnica precisava ser muito boa, né? E, em segundo lugar, que a política precisava ser muito boa. A terceira, que precisava estar juntos, né? E eu creio que o problema principal que nós temos hoje, Rogério, não é tanto que o governo não tenha nada a oferecer, né? É essa dificuldade de se entender consigo mesmo e de articulação com o Congresso. Bom, acho que tem muitas analogias do que nós vivemos e do que está acontecendo agora. Outro dia, vendo o ministro Paulo Guedes na comissão, enfrentando o Zequinha Dirceu e Paulo Paim, nós já tivemos na mesma situação com o pai do Zequinha e com o deputado Paulo Paim, só um pouquinho mais magro do que está hoje. Igualmente mal criados, ok? Então, não tem nada de diferente nisso que aconteceu nessa comissão com o que a gente viveu. Também acho que tem uma analogia interessante entre o presidente que abertamente reconhece que não conhece economia, com também a analogia do empoderamento de um ministro da Fazenda, e nesse caso muito mais poderoso do que Fernando Henrique jamais foi. Esse ministro da Fazenda de agora, ele na contabilidade da nossa época, ele é 5,5 ministérios, porque ele é o da Previdência, o do Trabalho, Indústria e Comércio, Planejamento, Fazenda e a Petrobras. São 5 ministérios e meio. Petrobras vale ministérios. Então, é 6 vezes mais poderoso do que a Zélia, do que o Fernando Henrique era, e do que a Zélia eram 2, né? Ele é 6. Em que medida esse ministro da Fazenda vai poder segregar uma agenda econômica concebida com o viés técnico e mais pró-mercado e liberal do que nós éramos autorizados a propor,
que medida ele vai conseguir avançar essa agenda no governo. É verdade que o presidente Itamar Franco tinha umas ideias sobre economia, isso era muito mais perigoso do que não ter nenhuma ideia. Tá? O professor Werneck lembrou aqui o exemplo da presidente Dilma Rousseff, que tinha muitas ideias sobre economia. Então, se eu tivesse que pensar numa lição importante para transportar para hoje, é que é uma coisa sutil, mas as pessoas são sempre dos mercados, sobretudo, muito ansiosos no dia a dia dos anúncios e tem um corpo a corpo com os mercados e com a opinião pública informada que, enfim, é o horror e o estresse e a adrenalina desse emprego que a gente teve. Mas é encantador e é fascinante. Agora, o que a gente nunca deve subestimar é a inteligência do outro lado em perceber quando está fazendo coisas permanentes. As pessoas sabem entender o valor de medidas que têm um impacto assim meio que para o resto da vida, e por isso, um exemplo dentre tantos, assim, nós tínhamos 30 bancos estaduais em funcionamento lá quando o real foi para a rua, o que vale dizer que nós tínhamos, além do Banco Central, esses 30 funcionando como bancos centrais e mais os 5 bancos federais também funcionando como bancos centrais, que fazia 36 bancos centrais. Quando você tem 36 bancos centrais, você não tem nenhum, na verdade. Então, teve ali uma coisa institucional de extinguir essas criaturas que competiam com o Banco Central pela capacidade de gerir e controlar a moeda. Isso passou por deixar o Banco do Brasil quebrar, recapitalizá-lo publicamente de uma forma até a humilhar a organização, que quebrou 2 anos seguidos de prejuízos de 8 bilhões, e aí foi recapitalizada e deixou de ser a figura intocável. E privatizar o Banespa, e o Estado de Minas Gerais tinha 3 bancos comerciais, 3 bancos centrais, não tem mais nenhum. Cada uma dessas medidas permanentes, elas têm uma ressonância completamente diferente de coisas que são reversíveis na política. São as mudanças institucionais que caracterizam com muita clareza uma mudança de regime. Tá? E acho que esta psicologia que a gente desenvolveu nas escolhas para usar o nosso capital político limitado foram muito importantes para manter um impulso reformador, que se ele não é renovado a cada instante pelo feedback que sobretudo o mercado financeiro e a opinião pública informada traz para você, você vai perdendo o ímpeto ao longo do tempo. A gente conseguiu manter vários anos o ímpeto reformador, entregando coisas importantes em sequência e conquistando credibilidade devagarzinho. Essa é a lição, talvez, a deixar para os de agora. Obrigado, Gustavo. Peço. Eu vou ser breve, dado o horário. De um lado, o desafio intelectual do Plano Real era muito maior do que hoje. Hoje tem uma situação, na verdade, olha o caso da Previdência, já tem um roadmap, antes do governo assumir, já tinha um roadmap pronto. O controle do déficit público já tinha um roadmap pronto. Então, na verdade, o caminho a fazer é intelectualmente muito menos desafiador hoje do que era naquela época. Do ponto de vista institucional, também várias das dificuldades, não tem banco estadual para resolver, tem várias dificuldades institucionais que hoje já não existem. A diferença que eu acho que complica a situação de hoje é o seguinte: Fernando Henrique era ministro com muito menos poder que Paulo Guedes, como bem mencionado e lembrado pelo Gustavo, mas ele era político, ele era senador. Ele falava com os seus outros senadores, falava com seus pares. Ele, como político, tinha um trânsito no Senado e na Câmara que o atual ministro certamente não tem. Segundo, ele, como presidente, se envolveu diretamente em todas as reformas.
Não havia reforma que ele não chamasse os líderes, convocasse, organizasse o apoio no Congresso. Ele passava boa parte do tempo dele em articulação política no Congresso para aprovar as reformas. Essa é a diferença. Nós não temos hoje um ministro que seja político, o que em si não é um problema. Pedro Malan, que foi ministro durante os 8 anos do Fernando Henrique, também não é político, mas tinha um presidente engajado, com capacidade de articulação política, entendimento do que era necessário fazer, engajado. É assim, e mesmo assim foi tudo muito difícil. É uma pedreira sem fim. O tempo todo você se sente andando na corda bamba, vai dar certo, não vai. E é sempre a frustração. A gente se mira 100, consegue 70, às vezes 60, mas é a vida. Mas o ponto é o seguinte, sem minha experiência, ao menos, acho que vocês concordam comigo, para lançar o plano, bancar o plano, lançar o plano, depois sustentar o plano, com todas as implicações modernizantes para manter a inflação baixa durante os 8 anos e fazer as reformas modernizantes, é fundamental ter um político engajado, com poder político engajado. Então, a rejeição à política é certamente o caminho do insucesso. E o bom político é o caminho do sucesso. Obviamente, o bom político com ideias erradas também não adianta. Né? Mas o bom político, uma boa equipe, você confie na sua equipe, é certamente o caminho. Bom, agradeço a todos. Eu acho que o debate foi muito instrutivo, todos devem ter aproveitado bastante. E, dito isso, bom fim de semana para todos. Boa noite.